Olá, sou o professor Alex Costa. Na sala de robótica hoje vamos abordar a temática de circuitos eletrônicos e com isso compreender como é que o funcionamento desses circuitos impacta as nossas vidas através das máquinas e como é que funciona a teoria dessas cargas que estão em movimento. Então, inicialmente, vamos compreender esse funcionamento e como que a gente pode utilizar isso em nossas vidas. Observando a imagem, nós temos alguns círculos com cargas positiva, alguns círculos com carga negativa. Basicamente, isso é a base do funcionamento dos circuitos, que é a formação de corrente elétrica, e ela é mais fácil em materiais que são bons condutores de eletricidade. Por exemplo, os metais são excelentes condutores de cargas elétricas. É o caso aí, então, de diversos tipos de metais, mas os mais conhecidos é o cobre, o ouro. Neles existe uma grande quantidade de elétrons que movimentam-se desordenadamente e são chamados de elétrons livres. Esses elétrons livres estão aqui na imagem à esquerda, eles ficam ao redor de núcleos positivos dos metais e eles vão poder fazer com que essa corrente possa ir de um ponto para outro. Enquanto eles não estão ordenados, indo de uma direção a outra, eles são chamados de elétron livre. Enquanto eles tiverem uma determinada direção, são chamados aí de corrente elétrica. A base do circuito, então, funciona com o ordenamento dessas cargas negativas através da condução de alguns metais. Então, o funcionamento dos circuitos, basicamente, quando ele é construído, ele precisa de uma fonte de energia. Essa fonte de energia vai fornecer cargas elétricas que vão percorrer um determinado circuito. Quando construímos um circuito elétrico, como apresentado na figura à esquerda, os elétrons livres presentes no fio condutor, que é feito de algum metal, ele passa a se mover de uma maneira ordenada em uma única direção. Aqui na imagem nós temos então uma célula, que é uma bateria, pode ser representado por uma pilha, e essa bateria vai ter cargas elementos químicos que vão estar fornecendo elétrons e elementos químicos que vão estar recebendo elétrons. Então aí nós temos polos dentro das baterias, polo positivo e polo negativo, e é através dessa diferença entre cargas, tanto positiva quanto negativa, que a corrente vai ser gerada. Essa corrente, de forma ordenada, como nós temos na imagem, vai percorrer o metal condutor, pode ser um fio, pode ser algum outro tipo de metal, e com isso podemos ligar determinados aparelhos nesse circuito para que eles possam usar a eletricidade e transformar isso em outro tipo de energia. Por exemplo, a lâmpada que está na imagem, ela está transformando o tempo todo a energia elétrica das cargas em energia luminosa e também energia térmica, porque ela vai ter ali um determinado aquecimento. Depois que ela passa pelo fio condutor do filamento, né, dessa lâmpada, ela vai retornar então à célula, que é a fonte de energia. Então esse fluxo de elétrons vamos chamar de corrente, e a fonte de energia pode ser uma bateria, pode ser uma tomada, e também nós temos os resistores, que são os aparelhos eletrônicos que vão transformar a energia de um tipo em determinado outro tipo de energia. Então, basicamente, todos os circuitos elétricos funcionam com esses componentes básicos, uma fonte, um fio condutor e algum tipo de aparelho. Mas antes disso, vamos lembrar um pouquinho a história do funcionamento da eletricidade. Como, por exemplo, na imagem a seguir, nós temos a primeira pilha inventada, que foi pelo italiano Alessandro Volta, isso em 1700, 1800, século XIX. Ele teve essa ideia de juntar dois tipos de elementos químicos que têm cargas opostas, e isso fez com que essas cargas elétricas fossem armazenadas, e dependendo da condução de algum fio, ele conseguiu armazenar a eletricidade e transportar para um outro determinado aparelho. Então, desde a sua criação, esse dispositivo passou por diversas mudanças. Atualmente, pilhas e baterias estão presentes nos mais diversos equipamentos, desde carros até embarcações e calculadoras e também celulares. O material que é feito, essas pilhas, eles mudam com o tempo, com a tecnologia. Por exemplo, os computadores, os notebooks, antigamente eram feitos de baterias de cádmio, que é um tipo de metal. Esses computadores, então, não poderiam ser feitos de um formato mais fino,
justamente porque era necessário a bateria de cádmio que ocupa um certo espaço. Mais recentemente descobriram outros tipos de materiais para fabricar baterias, como o lítio, e com ela foi possível desenvolver baterias mais finas, e aí nós temos a revolução de celulares cada vez mais finos, notebooks, tablets, graças à descoberta de novos materiais, mas o funcionamento é basicamente o mesmo, precisa de dois polos com diferença de cargas, formando polo positivo e negativo, e a partir daí o circuito ele pode ser integrado. Então, pilhas e baterias produzem um tipo de corrente elétrica, classificado como corrente contínua, identificado pelas siglas CC ou DC, e nela o fluxo de elétrons ocorre sempre no mesmo sentido. Vale lembrar que não existem somente a corrente chamada contínua, como identificada nas siglas, mas também tem a corrente alternada. Essa corrente alternada ela vai mudar a sua direção, os elétrons podem ir para um determinado ponto e voltar para a fonte, numa velocidade muito alta. É inclusive a forma que as cidades, todo tipo de casa vai obter a sua energia através da corrente alternada. Mas para circuitos, para placas solares, ainda precisamos utilizar outro tipo de corrente, que é justamente a corrente contínua. E aqui na imagem nós temos diversos tipos de baterias, baterias de lítio, baterias de pilhas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Ainda sobre os circuitos, é necessário que eles precisem de algum tipo de aparelho. Esses aparelhos vão pegar a energia elétrica e transformar em outro tipo de energia. Aqui na imagem nós temos então LEDs, que são diodos que emitem luz, e aí tem variadas cores. Nós temos fotorresistores, nós temos inclusive os resistores utilizados em circuitos, que eles são feitos de materiais como cerâmica, madeira, isso vai ter uma variação. É importante lembrar que os resistores existem para que a corrente não possa queimar os componentes eletrônicos. Então vai existir uma diminuição do fluxo dessas cargas elétricas, que vai fazer com que esse resistor tenha um certo aquecimento, mas se não fosse isso, os nossos circuitos queimariam dispositivos o tempo todo. Então os resistores têm um papel fundamental em preservar a corrente em que aquela placa, aquele processador vai ser iniciada e que essa corrente não seja excedida. Além disso, nós temos potenciômetros, que são botões que utilizamos para regular a intensidade dessas cargas. Então, os componentes eletrônicos é todo dispositivo conectado a um circuito que transmite a corrente elétrica através de um elemento condutor. Elemento esse que pode ser um fio, uma determinada placa ou um determinado metal. E vamos agora para a nossa aula prática, onde vamos conhecer alguns circuitos básicos, como que eles podem ser montados e também diversificados de acordo com os componentes eletrônicos. E vamos para a nossa aula prática de hoje, envolvendo circuitos eletrônicos. Para isso nós temos alguns kits nas escolas, envolvendo a composição de circuitos bem visuais. Aqui do meu lado direito nós temos os componentes do circuito e um manual onde vai mostrar diversos tipos de aplicação desses componentes ou ideias também de circuitos. E aqui nós temos como componentes, primeiramente, os condutores de eletricidade, que em outros circuitos podem ser no formato de fios, mas no nosso kit educacional nós temos esse formato de condutor que vai cumprir a função de levar essas cargas para algum tipo de equipamento. Nós temos alguns condutores mais longos, condutores médios e também condutores pequenos, dependendo do objetivo do projeto. Além disso, nós temos componentes que são sonoros, como o buzzer, ele vai emitir sons à medida que a corrente elétrica passa por ele. Nós temos motores, e esses motores vão realizar determinados movimentos também à medida que a corrente elétrica vai passar por eles. LEDs, que vão permitir a energia luminosa ser visível. Também nós temos os interruptores, que vão fechar o circuito ou abrir o circuito à medida que nós utilizamos essa chave. Além disso, vamos precisar também
de um outro tipo de LED. Esse aqui vai conseguir formar diversos tipos de cores, não somente uma. Componentes que vão dar movimento aos motores, e esse movimento pode ser melhor visualizado com essas hélices. A fonte de energia no nosso kit tem a energia solar, mas também tem energia utilizada pilhas ou baterias. Nesse caso aqui nós temos duas pilhas AA e elas que vão fornecer esse diferencial elétrico para poder gerar movimentos ou luminosidade. Nosso kit também acompanha um emissor de som, que no caso aqui é o alto-falante. Ele também vai ter entradas para que a corrente elétrica possa passar por ele. Um gerador de energia. Só que esse gerador não vai utilizar nem pilha nem bateria. Ele vai utilizar a energia mecânica, ou seja, energia cinética. Esse movimento vai ser transformado em energia elétrica e com ele podemos também substituir as pilhas do sistema. Então, dentre as diversas ideias, vamos conseguir montar na placa de acrílico um circuito básico, utilizando primeiro o nosso gerador. E esse gerador, inicialmente, podemos colocar as pilhas. Nós temos as partes específicas com que esse gerador consegue acoplar. E, através dele, nós temos dois tipos de canais. Esses canais permitem com que a corrente elétrica saia de um ponto e chegue em outro. Os condutores, então, são colocados nos polos, por onde essa eletricidade vai poder passar. E, a partir de então, podemos conectar, por exemplo, um LED. Esse LED vai receber energia elétrica das pilhas e vai emitir energia luminosa. Então, um circuito bem simples que pode ser montado com o nosso kit, utilizando os princípios da transformação de energia e os princípios do circuito. Então, um LED bem simples, dois condutores e uma fonte de energia. Mas também podemos fazer esse mesmo circuito de uma outra forma, interrompendo a corrente elétrica à medida que nós temos uma chave para isso. Então, podemos colocar também o mesmo LED, só que dessa vez nós temos a chave que liga e desliga essa corrente. Essa chave ela está no modo desligado, por isso mesmo o LED não vai acender. Mas à medida que ligamos a corrente, esse LED vai receber essa energia e podemos desligar e assim economizar a bateria. O mesmo circuito também pode ser modificado na fonte de energia. Podemos permanecer com o nosso circuito base e trocarmos a fonte de energia elétrica por uma fonte de energia cinética, onde vamos fazer determinados movimentos com a alavanca e com isso gerar também energia elétrica. Nossa chave está desligada, vamos colocar a chave para fechar o circuito e à medida que vamos fazendo o movimento, esse gerador vai fornecer energia elétrica. À medida que nós paramos o movimento, a corrente é interrompida e o LED não vai acender. Caso precisamos fechar o circuito, nós temos também essa chave. Então, todos esses componentes eles podem ser montados e remontados à medida que nós temos algum tipo de objetivo. O objetivo, nesse caso, podemos substituir pilhas por uma energia mecânica que está presente no movimento. Quanto mais rápido for o movimento, maior a voltagem, maior a energia que vai estar passando por esse LED. Podemos também modificar esse circuito para um outro tipo de elemento. Nós temos aqui um elemento sonoro que é o buzzer e vamos trocar a parte do LED, mas também vamos colocar os condutores em contato com esse buzzer. Então nós temos o buzzer acoplado a dois conectores, que são os condutores, e com isso vamos fechar o nosso circuito. E esse circuito vai receber então energia mecânica através do gerador. Podemos então usar o movimento
Então, à medida que nós temos o movimento ou o fim dele, a emissão sonora também vai se encerrando. Então, o buzzer funciona com esse tipo de gerador, mas também funciona com as pilhas. E podemos também modificar o circuito utilizando o motor. Esse motor vai utilizar também os conectores que já estão no circuito. E podemos fechar esse circuito também com o gerador manual. Então, dessa forma, nós temos o circuito fechado e o movimento do gerador vai transformar a energia elétrica em energia cinética. Então, à medida que paramos também, o movimento cinético vai parar. Então, essa foi a nossa aula de hoje, conhecendo os componentes dos circuitos eletrônicos. Eu espero que você tenha gostado, eu fico por aqui. Até uma próxima e tchau!